Tudo bem, Porto Velho? Tudo bem, Rondônia? Está no ar o programa do Fogaço, o programa onde você tem espaço e tem voz. O programa de hoje vai mostrar bairros de Porto Velho, vai mostrar a realidade da nossa cidade. Confira os nossos repórteres de rua. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Olá, está começando o podcast Anne Fogaça. E ao meu lado, meu convidado Ícaro Martins, empresário, empreendedor e gestor da Demicon. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, um prazer estar aqui no teu podcast. Vamos conversar um pouco sobre consórcios, sobre vendas, sobre empreendedorismo, sobre como um vendedor tem que se portar, como um vendedor tem que ter técnica para vendas, como ele tem que ter conhecimento do cliente dele. Então vamos começar, né? Bom, Ícaro, conta um pouquinho para nós mais sobre a sua história, como iniciou no mercado. Eu me chamo Ícaro Martins, como a Ana já me apresentou. Eu tenho 27 anos, venho de uma família humilde, então desde os 15 anos eu trabalho. Desde os 15 anos, eu comecei trabalhando na Eletrobras como menor aprendiz. Depois passei pelo Detran, passei pelo Tribunal de Justiça e tive um único emprego CLT, que foi como vendedor de empréstimos consignados. Eu tinha que vender para quem não tinha dinheiro. E lá começa a minha história com as vendas, né? Eu tinha que vender para quem não queria me receber. Eu fazia chamada ligação fria. A pessoa que não queria receber minha ligação, eu tinha que ligar. Não tem um banco chato que fica te ligando todo dia? Era eu. Então eu ligava para o cliente falava, mas como que você tem meu contato? Como que você tem o meu CPF? E eu explicava que era uma instituição financeira, que tinha os dados dele. Então lá eu tive que aprender a vender na prática, na porrada, né? Eu sou formado em Direito, fiz a faculdade com muito custo. Na época que eu terminei o terceiro ano, eu pedi ajuda do meu pai para fazer o Direito, né? Sou formado em Direito. E ele negou, ele falou, eu não vou pagar, filho, da faculdade. Eu falei, mas eu vou fazer Direito. Aí eu fui lá, fiz um FIES e comecei a faculdade. E enquanto eu estava na faculdade, eu passei 3 períodos fazendo o Enem repetidamente, até eu conseguir uma bolsa 100% integral. E aí eu formei na São Lucas, né, na Faculdade de São Lucas, sou bacharel em Direito, só que desde a faculdade eu já era vendedor. E as pessoas riam de mim porque eu era vendedor. As pessoas falavam, olha o advogado vendendo produtinho. E aí quando elas começaram a ver o meu sucesso profissional, aí elas começaram a me validar. E aí desde a faculdade começa o meu histórico como vendedor, que hoje eu tenho muito orgulho. Eu costumo falar que as pessoas elas acham que o vendedor é o cara que não deu certo, quando na verdade isso é um mito. O vendedor é o cara que deu certo. Em todas as profissões você é vendedor. Se eu quero advogar, se eu sou advogado e eu quero advogar e eu não for um bom vendedor, o meu escritório de advocacia vai falir. Exatamente. Um médico que não é um bom vendedor, ele vai ficar para sempre fazendo os plantões dele. Então, em todas as profissões, a pessoa que não é boa vendedora, ela está fadada ao fracasso. E dentro da sociedade, as pessoas têm esse mito, que é que o vendedor é o cara que não deu certo. Ele não deu certo com nada, agora ele vai ser vendedor. E é, na verdade, o contrário. Hoje a gente tem exemplos como Flávio Augusto, Thiago Nigro, grandes empresários no Brasil, né, que foram bons vendedores e hoje são bilionários. Então a própria Ambev mesmo, né, ele é um vendedor de cerveja. Simples. Então a pessoa ela tem que ser vendedora em todas as áreas. Exatamente, né? E Ícaro, explica pra gente um pouquinho como funciona a Demicon, né? A Demicon hoje, pessoal, é a maior administradora de consórcios e investimentos imobiliários do Brasil. Nós estamos no mercado, inclusive hoje é o nosso aniversário. Hoje a gente está comemorando 31 anos de mercado. Então é uma empresa de 31 anos, uma empresa que é consolidada. A empresa do meu pai, ela tem 26 anos, né? Então, assim, é muito
é muita barra. Tempo, né? Muita história, muita trajetória para chegar até aqui. Então, a Demicon recentemente patrocinou o reality show, né, o BBB. A gente patrocinou o reality show em 41 milhões de reais. Gente, e isso faz com que fortaleça cada vez mais a marca. Por que eu falo do BBB? Porque quem está numa Rede Globo da vida só são grandes empresas. Isso significa Exatamente. é um McDonald's, é uma empresa de carros, e nós somos a administradora, que é o consórcio dos consórcios. Por que o consórcio dos consórcios, Ita? Porque grandes empresas no Brasil e no mundo usam o nosso consórcio para vender o produto deles. Por exemplo, a Mitsubishi, ela usa o nosso consórcio para vender o carro dela. A New Holland, que é uma das maiores empresas de tratores no mundo, usa o nosso consórcio para vender os tratores dela. A Iveco, que é uma das maiores de caminhão, usa o nosso consórcio para vender o produto dela. Então, assim, a Demicon é uma empresa consolidada. E aí agora nós estamos com uma unidade aqui na região norte, né, aqui em Porto Velho, há um pouco mais de 1 ano e meio, trazendo não só o consórcio tradicional, tá, pessoal? As pessoas estão acostumadas a achar que consórcio é só para comprar carro e comprar moto. A gente traz uma nova visão sobre consórcio. Que visão é essa aí, cara? É uma visão onde eu consigo utilizar o consórcio para alavancar recursos, para levantar capital, para fazer a chamada aposentadoria imobiliária. Eu estava explicando um pouco para a Ana. Realmente é muito bom. Eu fiquei tentada. O que seria essa aposentadoria imobiliária, pessoal, de forma resumida? Eu consigo contratar um consórcio e, através do consórcio, eu compro um imóvel e o inquilino, vamos supor que eu contratei um consórcio de 200 mil e eu paguei 5 anos, que é o prazo máximo para eu ser contemplado se eu for o cara mais azarado do grupo. Eu tenho clientes que foram contemplados no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, no quarto mês, mas eu trago sempre o pior cenário. Vamos supor que você contratou comigo 200 mil reais, pagando 783 de parcela, tá, pessoal? 783 de parcela. Então, se a gente for comparar isso com um financiamento, com um banco, não chega nem perto. Nunca. Então, assim, eu compro esse imóvel através do consórcio e alugo esse imóvel. Através do aluguel, eu pago a parcela do consórcio, ou seja, eu estou crescendo meu patrimônio imobiliário sem tirar dinheiro do meu bolso. Porque quem está pagando o imóvel para mim é o meu inquilino. E aí a gente tem estratégias que eu sento com o cliente, avalio. Um exemplo, se eu tenho um imóvel em São Paulo, eu posso colocar esse imóvel no Airbnb, que é um aplicativo onde você loca por diária. Então, esse aplicativo facilita para que eu tenha uma renda aproximadamente aí entre 5 e 8 mil reais, onde paga os 2 mil de consórcio, 2 mil reais de consórcio comigo é R$500 mil. Tá? A gente compra estúdios em São Paulo e a pessoa vive dessa aposentadoria imobiliária, uma renda passiva que ela vai ter. E ainda está crescendo o patrimônio de imóveis dela, o patrimônio imobiliário. É muito bom, né? Com certeza. É muito bom, e eu acho assim que vocês têm que procurar o Íncaro, porque ele me explicou aqui e eu fiquei tentada a pegar e fazer um consórcio. É totalmente diferente dos consórcios que todo mundo pensa que é carro e moto, e não tem nada a ver com isso. É tipo assim, lucro 100%. O Íncaro, agora eu queria que você explicasse mais um pouquinho sobre vendas pra gente. E nem todos os vendedores... a questão que você falou, né? Que tem um preconceito muito grande hoje em dia. Ah, não deu certo, virei vendedor. E não é isso, né? Na verdade, esse vendedor que as pessoas veem que não deu certo é o vendedor que ele não tem técnica, que ele não realmente é aquele vendedor que quer passar a perna no cliente. Não tem? Quando você chega numa loja e aí chega aquela vendedora chata que tá ali querendo te sugar. Eu já fui assim, não gosto. Então você não fica à vontade? Não fica. Exatamente. Esse é o vendedor chato, é o vendedor que não tem técnica, é o vendedor que ele não nasceu para ser vendedor. Porque na verdade o vendedor, essa história do vendedor que é a pessoa que não deu certo, é um mito. Porque todos nós somos vendedores. Então, se eu sou psicólogo, eu preciso saber vender o meu serviço de psicologia, senão eu vou estar falido. O meu consultório vai estar falido. Então todos nós temos que ser vendedores. A empresa que não vende, ela está fadada a fracasso, ela vai quebrar. Então assim,
E o vendedor que tem medo de vender, ele passa fome. O vendedor tem que ter sangue no olho. Hoje eu posso te dizer que um dos meus sonhos era fazer 3 viagens por ano. Já chegou o ano que eu fiz 10 viagens no mesmo ano. Então vender realiza sonhos. Sim. Meu sonho era ter uma família, meu sonho era comprar um carro, meu sonho era comprar uma casa. Não importa qual seja o seu sonho, meu sonho é, sei lá, ir para os Estados Unidos. As vendas, elas podem proporcionar isso. Tudo que eu tenho hoje veio através das vendas. Então o conforto que eu tenho hoje, a qualidade de vida que eu tenho hoje veio através das vendas. Ícaro, agora fugindo totalmente aqui, que você me falou aqui, eu acabei pensando, você é muito bom no que você faz. Você já pensou em dar um curso, abrir essas oportunidades para as pessoas indo? Com certeza. É um projeto meu para 2023. Eu vou montar uma mentoria sobre vendas. Vou trazer estratégias. Né? A pessoa que não sabe vender, ela vai aprender a vender comigo. As pessoas não sabem, mas o vendedor, ele não pode, ele precisa ser resiliente, porque vender é ouvir não. Você vai ouvir 35 não para receber um sim. E se o vendedor ele não for resiliente, ele vai achar que ou o produto dele não funciona, ou que ele não é bom no que ele faz. E quando na verdade a gente precisa ter um controle das nossas emoções. Se eu estou aqui frente a frente com você e eu preciso te vender R$1 milhão, mas de repente eu estou com a minha conta de luz atrasada, ou eu preciso pagar a escola do meu filho. Se eu te demonstrar que eu estou ansioso por essa venda, que eu preciso dessa venda, provavelmente eu vou perder essa venda. Então, se o vendedor não tiver o controle das emoções dele, ele não consegue vender com excelência. E que eu comentei com você, o vendedor ele é o que resolve a dor do cliente. Não adianta eu tentar vender um produto que não cabe para você. Você é mulher, adianta eu te vender um produto para homem? Não. Você vai conseguir utilizar? Não. Então eu tenho que achar qual é o teu problema e achar a solução. Né? No mundo das vendas a gente fala que o cliente ele compra por 2 motivos. Ou por ambição ou por medo. Então eu vou dar um exemplo. O cliente que está indo para a academia fazer a atividade física, ou ele está indo para a academia, ele está comprando a academia por medo de uma pressão, por medo de uma diabetes, uma pressão alta, por medo de morrer mais cedo, ou por uma ambição, a ambição de ele ser desejado, no caso de vocês mulheres, de serem desejadas, de ter uma autoestima, de ter uma beleza aflorada. Então o cliente ele compra por um desses 2 motivos. Verdade. E agora, fugindo assim um pouquinho, que eu quero entender, quando foi que tu chegou assim e falou assim, eu vou continuar com vendas e largar o direito? Que você foi até o final, né? Você se formou. Eu sou formado em Direito, inclusive eu cheguei até a abrir um escritório de advocacia em sociedade, mas eu entendi que... Você faz o que você ama, mas... É muito mais satisfatório eu ver o cliente realizado, entendeu? Eu faço o que eu gosto. Realmente é um prazer vender, além de te dar liberdade geográfica, te dar liberdade financeira. Né? E você é seu próprio... As pessoas têm aquela groselha de falar que dinheiro não é tudo. Mentira, o dinheiro resolve muita coisa. Sim, é a base de tudo, praticamente. Posso dar um exemplo bem palpável para vocês. Quando eu era criança, eu nunca tive a oportunidade de estudar num colégio particular. E hoje eu vou fazer uma propaganda gratuita, porque o colégio é top. Hoje o meu filho estuda no Colégio Cristão, que é um colégio particular, que é o único colégio internacional de Rondônia e que é um colégio bilíngue. Isso para mim me dá uma satisfação muito grande, porque quando eu era criança eu nunca ia ter acesso a esse nível de educação. Meu filho tem inglês e português todos os dias, desde os 2 anos de idade. O colégio dele é um colégio internacional, quando ele terminar, ele pode ir para os Estados Unidos. Então, quem fala que dinheiro não compra felicidade é uma grande hipocrisia, na minha opinião, é uma grande hipocrisia. Realmente, dinheiro não é tudo. Primeiro Deus, segundo a família, e depois o dinheiro vem para facilitar, ajudar a dar mais conforto para a família. Então, assim,
Eu sou cristão, né? Acredito em Deus, e eu tenho ciência que tudo só acontece na minha vida porque é a permissão dele. Até o cliente que chega na minha porta e compra, mesmo sabendo que eu fiz a minha parte, que eu fiz a propaganda, eu acredito que eu sou totalmente dependente de Deus. Que o cliente só chega na minha porta por permissão dele. Com certeza. Então, assim, é uma groselha a pessoa também falar que dinheiro não resolve o problema, porque resolve. Ele é um facilitador. Dinheiro Exatamente. só é um problema para quem tem problema com dinheiro. Exatamente isso. E atualmente, somando todos os anos, há quantos anos você está de mercado? Trabalhando com isso? Com vendas eu tenho aproximadamente 7 anos, entre 6 e 7 anos, só trabalhando com vendas. E eu aprendi a vender na raça, né? Na raça, você explicou. Na raça. Eu aprendi apanhando. A melhor aula para você se tornar um vendedor é estar frente a frente com o cliente. Você tem que treinar, você tem que estudar, você tem que ler livros, você tem que assistir podcasts como esse. Exatamente. Você tem que investir em você, pagar cursos que vão Exatamente. te capacitar. Mas... Eu já estou ansiosa pelo seu curso. Eu quero assistir. Obrigado. Eu quero assistir. Já tem a primeira aluna. Eu vou pagar um curso para mim e eu quero fazer, porque assim, eu tenho um negócio, né? Eu tenho um podcast e eu tenho que vender a minha marca, Com né? certeza. E a minha marca é o quê? Nada mais, nada menos que eu mesmo. O seu nome. O meu mesmo. nome. É, Nossa, eu amei essa aula de empreendedorismo aqui no programa, no podcast. exatamente. Muito bom mesmo. E a Cara, gente tem muito mais assuntos para falar. Se você deixar, eu passo o dia todo falando aqui. pode falar, fique à vontade. Eu costumo falar que vendas é network. Por que eu estou sentado hoje contigo aqui nesse podcast? Porque nós somos amigos há muitos anos. Exatamente. Há mais de 10 anos. Sim. Então, venda é 100% relacionamento. Eu só consigo vender se eu me relacionar com as pessoas. E quando eu falo se relacionar, tem que ser de forma intencional. Eu até dou um exemplo bobo. Eu tenho 2 amigos. Um é dono de uma pizzaria e o outro é dono de uma hamburgueria. E hoje eu estou a fim de comer pizza. A minha vontade é comer pizza. Porém, eu sei que se eu for lá no meu outro amigo, que é dono da hamburgueria, eu estou indo de forma intencional. Eu sei que, ou vamos supor que o dono da hamburgueria nem me conhece, só que eu vou lá consumir o produto dele. Então eu me tornei cliente dele, de forma intencional. Logo em seguida, eu vou começar a criar um relacionamento com esse cara, com esse empresário. E é um relacionamento não de interesseiro, tá? De interessado. Há uma diferença entre o interesseiro e o interessado. Então eu consumi o produto dele e agora ele também pode se tornar meu cliente, porque afinal eu sou cliente dele. Exatamente. Então as pessoas elas têm que ser mais intencionais. E quando eu falo intencional é em todos os sentidos. É intencional na rede social. Não viu aquela polêmica lá da Boca Rosa que ela colocou no quadro falando que ia filmar o filho dela no meio do dia? E ela tá lá ganhando milhões. E a gente Muitos aqui milhões. com vergonha de aparecer no Instagram, com vergonha de aparecer no Facebook, com vergonha de gravar, Isso é entendeu? verdade. A gente tem que ser Meter a realmente intencional e meter a cara. Começa do jeito que dá. Eu só tenho o celular? Começa com o celular. Eu tenho a câmera profissional? Bacana. Grava com a câmera profissional. Então a gente tem que ser intencional em tudo que a gente faz. Até as amizades, eu digo, eu tenho amigos que eu posso contar segredos, eu tenho amigos que eu posso pedir conselhos, eu tenho amigos que só são para diversão, eu não posso compartilhar muito da minha vida. Então, assim, a gente precisa ser intencional em tudo. Sim, nossa, isso é muito verdade o que você falou. A gente tem áreas da vida que nem todos vão acompanhar. Exatamente. E a gente acaba perdendo essas amizades e as pessoas não entendem. Aí fala, o Ícaro ou a Anne tá com o nariz em pé. Não, é porque mudou o ciclo e essas pessoas vão ficando para trás, entendeu? É aquele negócio, né, Ícaro? A gente tem que andar com gente que vai somar, né? Pessoas que vão somar, que trazem conhecimento, onde eu posso... Eu já vi uma história no Instagram, se você andar com 5 inteligentes, você vai ser o 6º. Se você andar com 5 burros, você vai ser o 6º. Exatamente. Se você anda só com quem não prospera, você não vai prosperar. Se você anda só com quem prospera, você vai prosperar. Eu vejo assim, Anne, que um propósito meu de vida é falar o que eu vou te falar agora.
pessoas elas buscam desde a infância a segurança. Os próprios pais, né, influenciam as crianças a estudar, fazer uma faculdade e passar no concurso público, buscando a segurança. E o meu propósito de vida é falar o contrário. É falar que a pessoa não precisa fazer uma faculdade. Ela só vai fazer uma faculdade se realmente for o sonho delas. Se o teu sonho é ser médico, eu vou respeitar. É o teu sonho. Mas eu vejo, se teu sonho é ser um concursado público, também vou respeitar. Mas eu vejo que o empreendedorismo, que o mundo do empreendedorismo, o empresarial, as vendas, ela tem um impacto muito maior. Então, querer desmistificar essa questão de que eu tenho que sair da escola, que eu sou obrigado a fazer uma faculdade e que eu sou obrigado a passar num concurso público. Tem grandes vendedores que tiram milhões de reais. Não dá nem para eu comparar com o maior salário do concursado é de um juiz, de desembargador, e o cara ganha milhões, 1000 vezes mais. E ainda pode, ainda pode fazer os dois, né? Quem quiser fazer uma faculdade, depois pegar, se formar, empreender. E o empreendedorismo é uma área que vem crescendo muito, 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 muito. Exatamente, então é algo que a gente precisa fomentar mais aqui. Sim. Com os jovens, né? Porque nós somos o futuro da nação. Exatamente. E olha aí, 2 jovens empreendedores. Exatamente. E dá na cara tapa. Exatamente. Eu tô na minha faculdade de medicina, né? E dei uma pausa, porque eu tô querendo trazer pro Brasil. Mas assim, é um sonho que não morreu. Mas exatamente. E você pode empreender na medicina. Exatamente. Ao invés de você ser a médica, você pode ser a médica que é dona do hospital. Exatamente. Meu cunhado tá entrando pro internato e meu irmão também tá fazendo medicina. Então a gente já tem já podemos abrir uma clínica. Uma clínica, entendeu? Você não vai ficar presa só na profissão. Exatamente. Você vai ser uma médica e empresária. E a mesma coisa daqui, eu trabalho na TV, eu tenho um podcast, porém eu posso ter outros negócios. E eu faço daqui porque eu amo, sabe? Eu sou apaixonada pelo que eu faço. E é totalmente ao contrário. Amo a medicina, gosto. Mas a TV tem meu coração. O teu coração é da TV, né? Da TV, do vídeo, da propaganda. Tudo que envolve mídia, assim, eu sou completamente apaixonada. Eu cresci no meio disso, né, Íncaro? Então... Tá no sangue, né? Tá, meu pai. O que eu costumo falar é que as pessoas acham a vida do vendedor, ela todo dia é um dia. Tem o outro lado também. Eu preciso, se eu não vender hoje, amanhã eu não pago o boleto. Só que eu não estou limitado, o céu é o limite. Eu tenho liberdade geográfica, eu tenho liberdade financeira e o céu é o limite. Só que eu tenho responsabilidades. A vida do empresário e do empreendedor, ela é uma linha tênue. Por que, Anne, que é uma linha tênue? Se a pessoa não tomar cuidado, ela se acomoda e acaba virando um preguiçoso. Perdão pela palavra, mas é a verdade. Eu tenho que ter liberdade com responsabilidade. Se quando eu era CLT, eu levantava 8 horas da manhã para trabalhar para o meu chefe e ficava até 18 horas ou até as 20 horas trabalhando, por que quando eu monto o meu negócio, eu vou trabalhar de qualquer jeito? Exatamente. Às vezes a gente vai trabalhar até mais como empresário, como empreendedor, entendeu? Então é uma linha muito tênue entre eu ser bem sucedido e ser relaxado, né? Ou eu sou bem sucedido e faço todo dia com constância, ou eu sou mal sucedido e sou relaxado. Então tem que tomar muito cuidado com essa tal da liberdade, né? E, Íncaro, o sucesso do seu negócio só depende de você, né? Só depende de mim. Se eu não levantar, não acordar para abordar clientes, para trazer soluções para clientes, o cliente não vai vir até a minha porta. Íncaro, eu queria deixar meus agradecimentos a você por ter vindo aqui no podcast. Foi uma aula, literalmente uma aula de empreendedorismo. E o podcast está de portas abertas. Obrigado. E eu estou esperando esse curso, assim como eu acho que tem muita gente que quer fazer. Aguardo vocês lá na Demicon, hein? Estamos na Black Friday até dia 30 de novembro. Ótimo.
Gente, muito obrigada a todos pela audiência. Obrigada, Íncaro. Deixe suas considerações finais. Gente, muito obrigado primeiro, agradecer a Anne pela abertura, né, pela oportunidade de estar aqui no podcast. Eu tenho certeza que esse podcast vai ser um sucesso. Amém. Que vai sentar pessoas que vão acrescentar não só na tua vida pessoal, familiar, mas acrescentar também no business, né, no negócio. E trazer audiência, né, que também é um ponto importante. Levar conhecimento para a audiência, levar sabedoria para a audiência. Então eu agradeço a oportunidade de estar aqui, espero poder vir outras vezes. Claro, no meu podcast está sempre de portas abertas para você. Muito obrigado. Até mais. Tchau, Até tchau. mais, pessoal. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Olá, estamos aqui na rua Henrique Valenço, com Rua América, bairro Três Marias, zona leste de Porto Velho, onde os moradores têm ligado o Programa do Fogaça para reclamar da situação que se encontra a Rua América com a Rua Henrique Valenço. Eles alegam que o município tiveram por aqui, o maquinário da prefeitura, fizeram aqui então um paliativo, mas não colocaram aqui o cascalho. E a rua está nas condições que vocês estão vendo aí na imagem. Os moradores aqui da região estão se sentindo aqui num descaso total por ter deixado a rua deles pior do que estava. Eles alegam que não tinha água empoçada no meio da rua. Agora, além da lama, tem água e nada de cascalho. Fica aí o pedido então dos moradores aqui da rua Henrique Valenço com Rua América, no bairro Três Marias, zona leste de Porto Velho. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. E agradecemos a você que prestigiou nosso programa, você de todo o estado de Rondônia. Voltamos amanhã, se assim Deus nos permitir. Valeu!